Olá, meu nome é Tatiane, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Eu sou psicóloga e o nosso tema de hoje é um tema bem interessante e uma curiosidade que nós carregamos aí, questionamentos ao longo da nossa vida. Perguntas que muitas vezes a gente faz e não encontra respostas, mas que essas perguntas nos acompanham, na verdade, ao longo de toda a nossa vida aqui nesta terra. Nosso tema de hoje é a finitude e o sentido da vida. Então, quando nós somos lançados aqui nessa terra, quando a gente nasce, nós não escolhemos a família que vai ser nossa, o lugar onde a gente mora. A gente simplesmente se adapta, a essa oportunidade da vida e recebe, a possibilidade aí da finitude. E tudo isso nos traz dois lados, o lado de ser e o lado de não mais ser. O lado do ser é o lado da vida, É tudo que a gente vive, a nossa trajetória, aqui neste plano. E de não mais ser é a morte. Então a gente não sabe como, nem quando, A gente simplesmente tem a certeza de que ela vai vir para todos nós, E quando a gente entra em contato com essa certeza, isso nos gera um sofrimento, Todo sofrimento carregado, é claro, de dor, Todo sofrimento que é vivido única e exclusivamente por cada indivíduo, A gente não consegue padronizar o sofrimento. Cada um de nós sofre a sua medida, cada um de nós sofre a sua maneira, mas todos nós sofremos diante aí dessa morte, dessa possibilidade de não mais ser. E ao mesmo tempo que a morte nos dá essa perspectiva de não ser mais, de não estar mais aqui, ela também nos coloca frente a uma perspectiva positiva, Mas que perspectiva positiva é essa? É de nos colocar, de nos mergulhar dentro do nosso ser. E aí é onde a gente se pergunta, Qual o sentido da nossa vida? Que escolhas nós estamos fazendo para ela? O que nós estamos fazendo diante dessa liberdade que nós temos diante da vida? Então, apesar da perspectiva do sofrimento, da perspectiva da perda, nós temos que olhar também para essa perspectiva positiva da morte, em relação à morte, Então, toda vez que a gente se depara com uma situação de perda, a gente se coloca em sofrimento. Por isso que isso nos causa sempre essa dor. Pensar que nós vamos um dia morrer é algo que a gente costuma, na verdade, prefere não pensar, Porque isso gera sofrimento, porque a gente já sabe como que isso vai ser, tanto para as pessoas que estão ao nosso lado, como para nós quando nós perdemos alguém. Mas olhar para a morte, para esse lado positivo, de reflexão ao nosso sentido, ao que nós estamos sendo aqui nesta terra, ao que nós estamos sendo e fazendo da nossa vida, é o lugar onde eu quero levar vocês hoje, Então, essa experiência de ser e de não mais ser traz essa dualidade, Tanto na vida quanto na experiência da finitude, nós temos aí a possibilidade de sermos únicos. Então, da mesma forma que cada um vive intensamente, exclusivamente a sua vida, à sua maneira, cada um de nós também terá a sua morte como uma experiência única, exclusiva à sua maneira. Isso que também nos torna seres únicos, Então, a morte, ela nos limita, a morte tira a nossa potência e ela define um fim para nós. E ao mesmo tempo, ela nos potencializa, ela nos faz pensar no sentido da nossa vida e ela nos torna únicos. Então, toda vez que nós pensarmos na morte, nós vamos agora também levar esses pensamentos para
o lado positivo disso tudo. Né? O que a morte nos dá e nos traz, além do sofrimento, é claro, e do desligamento desse lugar que a gente chama de vida. Pensando, né, nessas escolhas e o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade enquanto estamos aqui, a gente também pensa que esse viver autêntico também nos leva, né, à experiência que nós vamos tendo em relação à morte. Então, a cada vez que a gente entra em contato com uma experiência de morte, quando a gente perde alguém querido, quando a gente, né, tem essa vivência, nós não continuamos da mesma forma que nós estávamos, né? Então, a cada experiência de morte, nós mudamos, a gente não permanece igual. Então, o que isso quer dizer, né? Que a cada vez que a gente entra em contato com essa finitude, com esse fim, nós nos transformamos. Então, pode ser que isso nos prepare também para o nosso momento de desligamento, que nos prepare para os próximos, né, possíveis perdas que nós vamos ter ao longo da nossa vida. Então, a cada experiência de morte que a gente vive, nós nos transformamos, né, e não permanecemos iguais ao que éramos antes dessa experiência. E aí, falando um pouquinho sobre o tempo, né, esse tempo que a gente diz, a gente pode dividir ele, na verdade, em dois conceitos. Nós temos o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, né, que é aquele tempo contado, cronometrado, e nós temos o tempo kairos, que é o tempo da vivência, que é o tempo da experiência, que é o tempo da oportunidade. E aí, quando a gente fala desse tempo, a gente se coloca a refletir o que nós estamos fazendo, né, para aproveitar o nosso tempo antes do nosso fim, né? Então, eu vou citar um exemplo para a gente diferenciar esse tempo. Quando nós estamos, por exemplo, cozinhando, esperando aquele arroz ficar pronto, nós estamos no tempo cronológico, né? Então, o arroz leva lá 40 minutinhos para ficar pronto ou 30 minutinhos para ficar pronto. Agora, esse tempo que a gente sente cronologicamente não é o mesmo tempo que a gente sente da vivência, da experiência, que é esse tempo que eu trago para vocês, que é o tempo kairos. Então, por exemplo, quando a gente está esperando uma ligação de uma pessoa querida, esse tempo que nós estamos esperando essa ligação, ele não é um tempo cronológico, né? Então, por exemplo, você está lá, né, ansioso para aquela ligação, quando de repente a pessoa te liga, né? Então, esse tempo que você ficou esperando essa vivência e essa oportunidade de falar com a pessoa, não é um tempo cronometrado. É um tempo que a gente sente de forma diferente, né? Então, você não fala, nossa, eu fiquei 45 minutos esperando aquela pessoa me ligar. Não, porque às vezes a gente não sente o tempo dessa maneira quando ele está ligado à experiência, né? Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo para aproveitar esse tempo, né? Isso também é algo que a gente vai pensando e refletindo aqui, que é o que a gente está fazendo aí com a nossa experiência de vida, né? E junto com esse tempo, nós também temos as relações, né? As relações, sejam elas familiares ou sejam elas, né, com amigos, conhecidos, com pessoas queridas, todas as relações envolvem emoções, não é mesmo? Então, quando a gente traz as relações para esse tema da finitude e do sentido da vida, elas são parte bem importante e assim, não tem como a gente não ter a relação nessa vida, né? Nós não conseguimos estar 100% do tempo sozinhos. A gente se relaciona o tempo todo, né? Então, quando a gente traz essa relação, eu gosto de trazer dois sentimentos que são importantes aqui,
que também quando a gente tem a experiência, né, de morte, de perder alguém, é sempre alguém que é da nossa relação, né? Então, quando a gente perde alguém próximo, que a gente que a gente tem uma relação, a gente sente diferente, né? Claro, para cada um, de acordo com as relações que nós vamos alimentando e criando ao longo da vida. Então, o primeiro sentimento que vem é o medo, né? Então, a gente tem medo de perder as pessoas, né? A gente tem medo de elas não estarem mais aqui, por exemplo, amanhã, né? Ou daqui uns anos. E junto com esse medo, eu trago a coragem, que é o que a gente precisa ter para enfrentar tudo isso. Então, viver intensamente, né? Essas relações, ter respeito. Então, uma vez me perguntaram, e eu estava assistindo, na verdade, uma reportagem, uma entrevista com a Lígia Pi, e ela é uma pessoa referência aí, inclusive nas minhas pesquisas sobre a finitude, e ela disse assim, a pessoa perguntou assim para ela, como lidar com a perda precoce, né, das relações de pessoas novas, né? Então, por exemplo, como os pais lidam com a morte dos filhos, que não é algo que a gente espera que aconteça, né? A gente sempre acha que os mais velhos vão primeiro, né? Mas nem sempre essa é a regra da vida, não é mesmo? Então, ela respondeu assim, que diante desta perda, né, desse medo que os pais têm em relação aos filhos, que são parte, né, de nós, então o filho é parte da mãe, o filho é parte do pai, e então nunca se prepara para perdê-lo, né? Mas ela faz uma relação que eu achei bastante interessante, que ela fala assim, que se eu tenho coragem de perder um filho para a vida, talvez eu me cerque de coragem para chorar a sua morte, né? Então a gente não perde também as pessoas só para a morte, a gente perde as pessoas também em vida. E essa dor e esse sofrimento é tamanho e proporção, às vezes, muito mais ou igual, né? Então, ela traz a coragem aí como ferramenta nessa superação. E para além desta perda, né, que a gente não espera, né, que são das pessoas mais novas, que interrompe, na verdade, um percurso que a gente acredita que não seja o ideal, né? Que a gente sempre espera que a gente se desligue dessa vida quando já estamos com a idade avançada, né? E aí a gente chega, então, no lugar da velhice, né? O lugar da velhice é como se o chão tornasse uma gelatina, né? E não mais os nossos pés pudessem o sentir firme. E aí a gente se pergunta, e agora? Todos os esforços que nós fizemos ao longo da vida para manter a saúde, né, vão escorrendo pelas nossas mãos. Quem vai nos ajudar? Então, essas são perguntas que a gente vai trazendo aí nesse momento de velhice, e aí vocês, muito mais do que eu, podem ter propriedade para falar como é esse momento, como foi essa transitoriedade, né? Que a velhice nada mais é do que uma fase de transição, né? Como todas as outras, mas ela não é só de um tempo a outro, mas também essa preparação para essa finitude, né? Então, é um momento de muita vulnerabilidade e é um momento de transitoriedade, né? E nada mais justo e nada mais bonito que a gente possa deixar aí para esse tempo do que a solidariedade, o respeito, a autonomia, né, a dignidade. Então, todos nós temos esse direito de ter uma velhice digna, de ter alguém e as pessoas que nos cercam, que nos respeitem, que respeitem a nossa autonomia, né? Porque muitas vezes as pessoas vão achando
que só porque estamos ficando mais velhos, nós não temos mais a capacidade de decisão, né? É claro e salvo algumas situações diferentes, né? Eu tô dizendo aqui dos idosos que estão ainda gozando de plena saúde, mas muitas vezes a gente chega nessa fase e se depara com um monte de coisinhas que vão acontecendo aí nas relações, principalmente, que vão tirando isso, né, de nós. Então, muitas vezes a gente escuta alguns relatos, né, de famílias que vão ou abandonando, né, ou as famílias que vão se aproximando por um único e exclusivo interesse, né, e vão tomando conta da vida, né, da gente, como se a gente não pudesse mais fazer isso. E é um momento delicado, porque além de estarmos passando por todos os aspectos físicos aí do envelhecimento, nós também precisamos entrar nessa transição aí e de aproximação desse fim, né? E que não é simples, não é fácil, tem toda essa gama de sofrimento que eu trouxe para vocês, mas que é importante a gente sempre estar atento e pensar aí nessa nossa trajetória, né? E nada mais bonito do que a gente olhar para trás, né, e ver tudo que a gente construiu, né, e chegar nesse momento da velhice com essa memória, com essa... Eu gosto de trazer a eternidade, né, eternizar a vida com memórias, né, então para mim a eternidade é a memória. Nem sempre elas são preservadas, né, muitas vezes a gente vai deixando aí o tempo apagar algumas coisas importantes que nós vivemos. Mas é momento de olhar para esse percurso que foi vivido e também é tempo ainda de mudar, né? Então, se a vida toda eu fiz determinada escolha e agora hoje eu percebo que essa escolha não é uma escolha boa para mim, eu posso não escolher mais isso agora, né? Então, a velhice é tempo da sabedoria, é tempo de refletir todo o nosso percurso aqui nesta terra e seguir adiante com coragem para encontrar aí a finitude e encontrar nela uma oportunidade e não um fim. Então, eu costumo dizer que agora, quando chegar da velhice, a nossa maior e grande tarefa é o nosso legado, né? O que nós vamos deixar aqui para esse mundo, neste mundo, para quem está ficando nele, né? E isso em relação às nossas famílias, em relação ao mundo mesmo, né? O que nós fizemos ao longo da nossa vida e que hoje, quando eu chegar no dia da minha finitude, que a gente não sabe quando e nem como, mas o que eu fiz para deixar esse mundo melhor, né? E ainda neste assunto da finitude, desse sentido da vida e de tudo que a gente conversou aqui um pouquinho hoje, eu selecionei um poema do Fernando Pessoa que fala um pouco sobre esse momento do fim. Então ele se chama Quando Vier a Primavera. Quando vier a primavera. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando havia de vir,
se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar em roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. E assim, com as belas palavras de Fernando Pessoa, eu deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão por dividir com vocês este pequeno espaço, né, de diálogo, de trocas que vocês irão fazer agora. E eu acredito que deixei também só um pouquinho daquilo que eu sei, né? Mas não significa que tudo que eu sei é o que é certo, né? Eu estou aqui apenas para dividir o que eu penso, o que eu estudo, o que eu sinto com vocês. E me coloco à disposição. Mais uma vez agradeço a equipe do Gaia pela confiança. Uma boa tarde. Um beijo em cada um.